Existe uma pergunta que assusta milhares de pessoas em silêncio. Uma pergunta que faz muita gente perder o sono. Uma pergunta que gera medo dentro de almas sinceras. E talvez você tenha chegado neste vídeo exatamente por causa disso. Qual é o pecado que não tem perdão? Eu preciso que você escute isso atentamente. Porque talvez o maior problema não seja o medo do inferno. Talvez o maior problema seja uma mente cansada sendo destruída pelo medo, pela culpa e pela ansiedade espiritual. Existem pessoas vivendo aterrorizadas, achando que Deus desistiu delas, achando que cometeram um erro imperdoável, achando que não existe mais esperança. Mas escuta isso agora profundamente. Se a sua alma ainda busca Deus, vejo você lá. Se você ainda deseja perdão, isso já mostra que seu coração ainda não desistiu de Deus. E talvez Deus tenha trazido você até este vídeo hoje, justamente para quebrar esse medo dentro da sua mente. Então, não saia agora, porque o que você pode libertar sua alma de um peso que você carrega há anos. Agora respira profundamente comigo, seguro, e solta lentamente. Como é, mais uma vez. Inspira paz e solta o medo. Enquanto você respira assim, seu corpo começa a desacelerar. Sua mente começa a sair daquele estado constante de alerta. E sua alma começa a entender que Deus ainda está falando com você. Agora presta atenção nisso. A Bíblia fala sobre um pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou sobre isso em Evangelho de Mateus 12, 31, 32. Jesus estava curando pessoas, libertando vidas, expulsando demônios e manifestando o poder de Deus. Mas alguns homens olharam para aquilo e, mesmo vendo a glória de Deus, disseram: "Meu Deus, isso é, eles estavam vendo a luz, mas chamaram a luz de trevas. Mas atribuíram aquilo ao mal." E foi nesse contexto que Jesus falou sobre o pecado sem perdão. Agora escuta isso profundamente. O pecado imperdoável não é um pensamento ruim, não é ansiedade, não é um erro cometido no passado, não é uma dúvida, não é uma queda, não é alguém lutando para permanecer na fé. É alguém rejeitando deliberadamente a verdade até o fim. E talvez existam pessoas ouvindo isso agora, que vivem aterrorizadas achando: será que Deus ainda me ama? Será que ainda existe esperança para mim? E o inimigo ama aprisionar pessoas sinceras através da culpa, porque uma alma presa pelo medo espiritual perde a paz, perde a esperança, perde a alegria, perde a vontade de buscar Deus. Mas hoje, essa prisão vai começar a ser quebrada. Agora coloca a mão sobre o coração e repete mentalmente: Deus ainda está falando comigo. Mais uma vez, enquanto existe arrependimento, existe esperança. E agora, o amor de Deus é maior do que o meu medo. Se você recebe isso, escreve agora nos comentários: Deus ainda não desistiu de mim. Escreve isso com fé, porque talvez sua alma precise declarar aquilo que o medo tentou calar durante muito tempo. Muitas pessoas confundem culpa, ansiedade, pensamentos intrusivos e medo espiritual com condenação eterna. Mas existe uma diferença enorme entre uma alma endurecida e uma alma ferida. Uma alma endurecida rejeita Deus. Uma alma ferida ainda chora buscando ajuda. E talvez você esteja exatamente assim hoje, cansado, confuso, com medo, mas ainda buscando Deus. Isso muda tudo. Agora feche os olhos por alguns segundos e imagine Jesus olhando sem condenação, sem gritos, apenas olhando profundamente para a sua alma. Porque Jesus nunca falhou, nunca. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você não está abandonado, você não foi esquecido, você não está condenado simplesmente por estar lutando emocionalmente. Agora respira profundamente outra vez. Inspira esperança e então, muito devagar, enquanto você respira,
Eu sinto fortemente que existem pessoas ouvindo esta mensagem agora, que estavam vivendo aprisionadas pelo medo espiritual. Pessoas que amam Deus, mas hoje Deus está começando a trazer paz para essa alma. E talvez esta seja a primeira vez em muito tempo que seu coração vai conseguir descansar um pouco. Agora escuta isso atentamente. Até apóstolo Paulo perseguiu cristãos antes de ser transformado por Deus, e mesmo assim, recebeu misericórdia. Isso mostra que o problema não é alguém cair, o problema é alguém rejeitar deliberadamente a graça até o fim. Então, enquanto existir dentro de você arrependimento, busca, sede de Deus e desejo de voltar, ainda existe esperança. E eu quero te pedir algo agora. Não saia deste vídeo antes da oração final, porque na próxima parte, nós vamos fazer uma oração profunda de entrega, cura emocional, libertação da culpa e restauração espiritual. E talvez, depois desta oração, sua alma nunca mais carregue o mesmo peso. Agora continua aqui comigo, porque talvez neste momento, seu coração esteja começando a sentir algo que fazia tempo que não sentia: alívio. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Sua mente esteja entendendo que Deus não abandonou você. E isso é importante, porque existem pessoas vivendo aprisionadas pelo medo espiritual. Pessoas que amam Deus, mas vivem atormentadas pela culpa. Pessoas que oram, mas o inimigo tenta convencer você de que não existe mais esperança, não existe mais perdão, não existe mais saída. Mas escuta isso profundamente agora. Se Deus tivesse desistido de você, sua alma não estaria aqui buscando esta mensagem. Você não estaria ouvindo esta oração. Você não estaria procurando respostas. Mas você ainda sente, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso, você ainda sente. E isso significa que Deus ainda está chamando você. Agora fecha seus olhos por alguns segundos e respira profundamente comigo. Inspira lentamente, seguro, e solta devagar, como se estivesse liberando toda a culpa acumulada dentro do seu peito. Inspira paz e solta o medo. Enquanto você respira assim, no silenciando pensamentos de condenação, silenciando acusações, silenciando o desespero. Porque existem pessoas que estão sendo destruídas não pelo pecado, mas pelo medo, pelo excesso de culpa, pela ansiedade espiritual. Muito bem. Essa prisão começa a ser quebrada. Agora coloca a mão sobre o coração novamente e repete lentamente: Deus ainda está comigo. Mas, enquanto eu buscar a Deus, existe esperança. E agora, o amor de Deus é maior do que o meu medo. De novo, o amor de Deus é maior do que o meu medo. Sente isso, recebe, porque talvez Deus tenha trazido você aqui hoje para restaurar sua paz. Agora escuta isso atentamente. Jesus nunca rejeitou alguém que se aproximou sinceramente buscando misericórdia. Nunca. Ele acolheu pecadores, feridos, quebrados, arrependidos, cansados e pessoas emocionalmente destruídas. Porque a graça de Deus alcança lugares onde ninguém mais consegue alcançar. E talvez existam que estavam pensando em desistir da fé, pensando que Deus não ouviria mais suas orações. Muito bem, o céu está dizendo: tempo, eu ainda estou aqui. Minha graça ainda alcança você. Agora eu quero fazer uma oração profunda pela sua vida. E eu peço que você faça isso com sinceridade. Não repita apenas palavras. Entrega sua alma. Entrega seus medos. Entrega sua mente. Entrega sua culpa. Porque hoje, você não vai sair deste vídeo carregando o mesmo peso. Ora comigo agora. Senhor, meu Deus. Olha para essa pessoa que está ouvindo esta oração agora. O Senhor conhece as guerras silenciosas dela. Conhece os pensamentos de medo, conhece as crises de ansiedade espiritual.
conhece a culpa escondida dentro do coração. Ok? Talvez ela tenha passado noites inteiras aterrorizada, achando que não existia mais esperança. Mas hoje, que teu espírito visite profundamente essa alma, que toda condenação seja quebrada agora, que todo medo espiritual perca força, que toda mentira onde existe culpa excessiva coloca paz, mas coloca esperança onde existe medo, porque o teu amor é maior do que qualquer tormenta emocional. Agora, enquanto essa pessoa respira profundamente, que ela sinta tua presença envolvendo completamente sua mente. Traz calma, traz segurança, traz descanso espiritual. E eu declaro agora, essa alma não está abandonada, essa vida não está esquecida. Essa pessoa ainda é alcançada pela tua graça, em nome de Jesus. Agora respira profundamente outra vez. Inspira esperança e solta toda a culpa, muito devagar. Enquanto você respira, repita mentalmente: eu ainda posso recomeçar. Mais uma vez, Deus ainda me ama. E agora, eu entrego meu medo nas mãos de Deus. Se essa oração falou profundamente com você, escreve agora nos comentários: hoje minha alma encontrou paz. Escreve isso com fé, porque talvez hoje seja o começo da restauração da sua mente. E antes de terminar, eu quero te pedir algo muito importante. Se esta mensagem trouxe paz para a sua alma, então se inscreva agora no canal, porque aqui você vai encontrar oração, fortalecimento emocional, cura espiritual e mensagens que ajudam sua mente a respirar novamente. E compartilhe esse vídeo com porque talvez exista uma pessoa agora chorando sozinha, com medo, precisando exatamente dessa mensagem para não desistir. E escuta isso pela última vez antes de sair. Enquanto sua alma ainda busca Deus, existe esperança. Enquanto seu coração ainda deseja oração, existe esperança. Enquanto você ainda consegue chamar pelo nome de Jesus, há esperança. Então não desista, não pare de buscar, não entregue sua mente ao medo, porque fica com Deus. E se precisar, volte para esta oração quantas vezes forem necessárias, porque talvez cada replay seja mais um passo da sua alma voltando para a paz.